Oi, eu sou Kátia Costa, especialista em loiros, e hoje eu vim aqui mostrar uma técnica super interessante que eu uso muito no meu dia a dia, que é a técnica de mecha Soft Blonde, que é onde a gente foca muito na parte frontal e a gente faz uma desconexão super interessante na raiz. Então pode olhar esse cabelo, como ele ficou, né? Então ele está mais focado a iluminação nas pontas e na parte da frente, então onde ela joga o cabelo. Vamos lá então fazer esse cabelo? Aqui no cabelo da minha cliente, da Michelle, nós já decidimos a cor, nós vamos fazer o cabelo dela, tá super saudável, ela cuida bastante. Nós vamos iluminar mais a parte frontal, não vai ser encostada na raiz, mas iluminada na parte pontas. Uma coisa bem importante é a divisão do cabelo, bem certinha. Por quê? Quando a gente vai retocar uma mecha, normalmente a gente pega as mesmas, para não danificar o cabelo. A divisão é super importante. Aqui eu vou dividir a cabeça dela em 4 partes, linhas limpas e retas. Lembrando que essa técnica, ela pode ser feita para aquelas clientes que vêm pela primeira vez no salão e quer fazer mechas e não quer nada muito marcada. Então ela não marca nada mesmo. Eu vou fazer as divisãozinhas. Lembrando que aqui são 4 divisões. Aqui eu vou fazer 3 divisões, dividindo o topo da cabeça. Normalmente eu divido pela orelha e pela sobrancelha. Ela vai te dar essa divisão na metade da sobrancelha, quase que no canto aqui, na verdade. Olha. E essa parte, eu vou dividir ela, vou trabalhar ela toda direcionada para a parte frontal. Então aqui a minha divisão já está pronta, agora eu vou preparar o produto. Aqui eu vou trabalhar com um descolorante de 7 tons, o azul, com o X de 30 volumes. Aqui sempre tem a balança, para não ter erro da medida. Aqui eu vou pesar. Sempre o pó é 1/2. (40 gramas do pó). 80 de OX. Lembrando que o pó ele demora em média 30 segundos para hidratar. Então quando você mistura, normalmente ele vai ficar mais mole. Não se assuste se ele ficar assim molinho assim. Depois ele hidrata e fica no ponto certo. E agora a gente vai trabalhar. Bom, então aqui nós estamos com a divisão pronta. Aqui eu vou estar fazendo a mecha nela, o Soft Blonde, que é a iluminação mais para as pontas e parte frontal, permanecendo a raiz natural. Então aqui eu vou estar fazendo as mechas nela, sempre nessa direção e tirando elas em zigue-zague. Olha só. Aí aqui, vocês viram que ficou o zigue certinho, né? Então eu puxo sempre o cabelo nessa direção, sempre na vertical, e isso. Aqui eu vou permanecer a raiz dela escura, então eu não vou encostar essas mechas, esse iriçado até a raiz.
Eu venho com a minha plaquete, que eu já coloco os papéis, todas elas juntas. O pincel, normalmente, eu gosto de trabalhar com um pincel cortadinho, porque ele fica mais fácil para você direcionar o produto e esfumar mais a raiz. Então, olha só. Essas pontas que já estão claras, quando tá muito clarinha essas pontas, é bom sempre você tirar ela fora do papel. Por quê? Porque aí eu tô protegendo as pontas para não danificar, né, os fios, ó. Então aqui tá com o produto, mas ela está fora. Então dobro o papel para ficar bonitinho. E é o seguinte, quando você quer não clarear muito, você pode já deixar aqui essa parte como sombra. Então você tira esses fios e deixa ele como sombra. Vamos na mecha seguinte. Então eu já limpei a divisão dela. Então aqui eu tiro a mecha seguinte. Todas elas em zigue. Por que eu direciono a mecha nessa direção? Porque quando eu tô puxando ela no diagonal, quando eu solto essa mecha, ela vai ter esse movimento, sem marcação. Então ela não cria aquela barra como se fosse a mecha californiana. Então ela fica super desconectada. E é esse efeito que fica super interessante. Tá vendo que as pontinhas dela já tem mechas, então eu também tenho que tomar muito cuidado para eu não passar o produto e guardar essas mechas, essas pontas no papel e acabar danificando o cabelo. Então eu passo o produto. Outra coisa muito importante, eu não posso ficar economizando o produto, certo? Eu tenho que passar mesmo o produto sem economia, tá? Porque depois falta em algumas partes e o cabelo não clareia. Aqui eu vou para a terceira seção, também direcionando a parte vertical da parte frontal, tirando o mesmo zigue-zague. Então agora a gente vai fazer a parte frontal, também direcionando o cabelo na horizontal e trabalhando em zigue-zague. Os primeiros 2 zigue-zagues nós não vamos deixar transparência. Então por quê? Porque eu quero foco de iluminação bem no rosto dela. Então eu tiro aqui, essas mechinhas quando ela soltar vai dar uma luminosidade na divisão, na jogada que ela der no cabelo. Então aqui eu faço bem raiz, o máximo que eu puder pegar da raiz, ó, tá? Eu tô trabalhando aqui sem auxiliar. Se você tiver um auxiliar para segurar o pente e trabalhar aqui, é interessante. E daí você consegue segurar, né, o cabelo que tá eriçado e pegar bem na raiz. Uma dica é, vocês viram que eu tô trabalhando aqui sem auxiliar e eu tô colocando todos os papéis na plaquete. Então isso te dá uma rapidez maior, que você não perde tempo preparando cada papel na plaquete. Você trabalha ela juntas. Aí aqui eu deixei a mechinha, eu não vou deixar transparência, então eu pego outras também em zigue-zague. Direciono o cabelo para a parte frontal e iriço. Quando eu falo iriço, não é desciar o cabelo para um penteado, que você vai limpando, limpando, limpando. Porque se você limpa muito o fio, você acaba levando todos os cabelos e aí você deixa o cabelo fio limpo. Aí quando você
coloca o produto da marcação. Então você não faz isso, você só suavemente iriça o cabelo. Aqui, lembrando que eu vou fazer até a raiz, então eu puxo lá, seguro o pente bem na raiz. Eu quero muita iluminação na parte do rosto da minha cliente. Agora aqui eu começo a deixar transparência, bem suave. Vou guardando a transparência aqui para ficar mais limpa a minha divisão e novamente costuro em zigue. Agora eu já começo a não ir até a raiz, então eu não levo esse cabelo até a raiz, eu já deixo uma altura ele no meio do caminho, ó, mais ou menos uns 2 dedos, de 2 a 3 dedos de distância da raiz, e continuo trabalhando ele deixando transparência até no final. E as outras mechas também seguindo na mesma sequência, seção por seção. Então aqui, essa parte que sobrou do cabelo, eu quero deixar ele bem clarinho, então eu vou fazer assim, ó, reto, direto, sem costurar, só iriço bastante e dou uma luminosidade mais na parte da ponta só. Que aqui ele vai clarear rapidinho, então por isso que eu deixei por último, porque essa ponta aqui já tá clara. Então só para dar uma abertura para quando a gente tonalizar, ele entrar super bem o tonalizante e ficar essa parte da ponta bem clarinha, bem platinada. É esse o resultado que a gente quer. E esse procedimento eu fiz em todas as pontas que sobraram da parte de trás também, tá? Então todas elas eu fiz esse clareamento. Então aqui a gente vai trabalhar a parte frontal. Também deixando 2 partes aqui das primeiras mechas, nós vamos deixar sem transparência. Então eu costuro ela também para a parte frontal. Aqui eu tiro ela um pouquinho mais funda, porque eu quero que dê bastante luminosidade aqui, ó, na hora que ela jogar esse cabelo na parte da frente. E outra coisa importante, eu não deixo transparência, tá? Essas primeiras 2 mechas, ó. Eu sigo aqui. Aqui eu vou tirar uma, porque ela tem uma clarinha aqui, então vou tirar só uma sombrinha aqui. Foi isso que eu fiz para não dar emenda aqui, ó, senão eu ia ter uma muito larga. Então essa eu levo bem na raiz. Por que eu corto o meu pincel? Olha, se observar, eu levo ela, quando eu quero mecha marcada, eu levo ela bem certinho no desenho da mecha que eu tirei. Então, ó, eu não sujo as bordas e isso facilita para que eu não tenha nenhum tipo de manchas nesse cabelo. Então, por isso que eu pego o meu pincel e sempre eu mesma corto ele. Deixa eu mostrar para você. Então, ele é cortadinho na direção certinha, tá? Ele em um Vzinho. Ok? Então agora na próxima eu não vou deixar transparência, eu vou tirar ela inteira. Então eu costuro novamente, pego outros aqui. Eu quero focar bem essa franja dela bem clara. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Deixa um pouquinho mais larga. Bem na raiz. Então aqui, ó, as 2 primeiras eu não deixei transparência, ó. Eu fui direto, tá? Não tem nenhum fio. Aí aqui eu já começo a limpar e deixar transparência, ó. Então eu já começo a deixar fiozinhos aqui que vai desconectar, ó, tá? Então essas eu já começo a deixar e vou tirando outros zigue-zague.
E aqui também agora eu não iriço ela até a raiz, eu vou deixando também 2 dedinhos da raiz. Agora a gente vai jogar toda a mecha dela direcionada para trás. Lembrando que essas mechas que estão aqui, a gente vai fazer as pontas dela. Sempre com muito cuidado para não manchar o cabelo. Agora ela consegue respirar. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Então aqui nós deixamos o tempo de pausa, né? Em média você pode deixar de 55 minutos a 1 hora, até 1h10 o produto está agindo tranquilo, né? Então aqui deu o tempo, então eu vou estar abrindo para vocês verem a cor. Olha, com o produto, como o pó é azul, ele engana um pouquinho, então para você realmente ver a cor, você limpa com o dedinho aqui. Ó, e você consegue ver ainda a cor. Eu não gosto de deixar aquele cabelo branco, tirar tudo, porque daí você acaba saturando o cabelo, eliminando muito o pigmento e deixando o cabelo fragilizado. Eu não gosto, eu gosto de uma loira que fique uma loira linda, mas com o cabelo saudável. Então eu acho que esse ponto aqui é o suficiente para eu fazer uma tonalização e ficar com o cabelo com uma cor fantástica. Porque eu tenho pigmento aqui amarelo, então ele não sobrou laranja, ó, tá vendo? Essa outra mecha aqui eu consigo limpar, olha, e ver que eu tenho o que? Somente dourado suave, ó. Então ele tá na altura de um 10,3. Então eu colocando um tonalizante aqui, eu vou conseguir a altura de tom que eu quero, que é um loiro platinado, tá? Ó, essa parte que eu desembaracei, olha que lindo. Tá bem soltinho. A textura do fio dela tá perfeita. Tem que sentir que o cabelo está saudável. Tá soltando o cabelinho dela. Agora o que eu vou fazer aqui? É fazer uma cor para eu corrigir os pontinhos que fica na raiz do cabelo. Já aconteceu com você? De você fazer mechas e aí fica, sabe aqueles pontinhos laranja? E mesmo que você tonalize, acaba ainda ficando aquele amarelinho. Aí muitas vezes a cliente olha no espelho e fala, olha, ficou amarelo, ficou dourado. Elas falam, né, direto que fica laranja, tá um douradinho e elas focam no laranja. Então para que isso não aconteça, antes de tonalizar, eu gosto de esfumar aqueles pontinhos. O que eu vou fazer no cabelo da Michelle? Eu vou estar usando o 5-1, que já tem o pigmento cinza, que é o que vai neutralizar o laranja. Então eu vou estar misturando aqui com o ativador de 5 volume. Por que eu estou optando por Color Air, por tonalizante? Porque ela, como ela tem a raiz dela natural, então eu não quero estar mexendo na base do pigmento dela. Porque se eu fosse usar coloração, aqui eu tenho amônia. Então vai alterar um pouquinho, por mais que seja pontos que eu vou esfumar, eu vou oxidar esse pigmento natural dela. Então eu vou estar usando o Color Air, que trabalha com etanolamina, ela é 0 de amônia, vai corrigir aqueles pontinhos e eu vou conseguir fazer um cabelo perfeito. Bom, então aqui eu vou estar usando para fazer os pontinhos dela. Para tonalizar o cabelo dela, as pontas, né? Sempre eu vou olhar, se sobrou amarelo laranja, eu vou escolher qual é o tonalizante que eu vou usar. Para Michelle, eu vou estar usando o 1002 e o 1021. Aqui eu tenho violeta e eu tenho cinza. Mas como sobrou ainda um fundo de pigmento laranja e eu quero estar neutralizando, porque eu quero o resultado dela bem frio, bem platinado, eu vou estar colocando um pouquinho do 410, tá? Então eu vou estar neutralizando. Qual é a medida que eu vou usar? 20 gramas do 1021, 20 gramas do 1002, com no máximo 2 gramas do 410. E também vou estar usando com ativador de 5 volume para que tenha só a tonalização e não mexa na base natural dela. Então essa é a cor que eu vou estar usando no cabelo da Michelle. Então vamos lá?
Muitas vezes acontece de fazer mechas e ficar esses pontinhos laranja. Olha aqui, dá pra ver? Quando eu tonalizo eu não consigo tirar esses pontinhos. O que eu estou fazendo? Estou esfumando levemente para tirar esse laranja. Eu preparei Color Air 5.1 com ativador de 5 volume. Então eu vou passar levemente, somente nos pontinhos laranjas, antes de fazer a tonalização. Isso acontece muito quando eu faço mechas fininhas e a cliente quer aquela mecha colada na raiz, então fica esses pontinhos laranja. O que eu posso fazer? Eu posso fazer essa técnica de esfumar, que já estou neutralizando esse pigmento laranja, e daí logo em seguida eu posso vir com o meu tonalizante final. Aí eu faço essa cor sem ter esses pontos laranja no cabelo da minha cliente. Eu vou começar mais nessa parte aqui, que está onde mais concentração de pigmento, mas não tem uma regra. Eu vou passar como se estivesse passando um creme. E o tempo de pausa é em média de 20 minutos. Sempre é bom não começar da ponta, porque a ponta é mais porosa e ele vai absorver mais o pigmento. Então sempre começa da parte onde tem mais resíduo de pigmento e depois no finalzinho você pode estar passando nas pontas, normal. Então aqui nós já acabamos de tonalizar o cabelo da Michelle. Ó, já deu a cor bem pretinha. Agora a gente vai enxaguar e fazer a finalização. Então agora eu só vou passar uma máscara de tratamento. A cor já está perfeita. A máscara. Essa aqui vai devolver as proteínas, lipídios. Então é muito importante também, na hora que a gente finalizar um cabelo de mecha, a gente já fazer um tratamento. Passar uma boa máscara que devolva aminoácido, lipídios, que faça esse tratamento, né, essa reposição de tudo que os nutrientes que nós retiramos do cabelo no momento da descoloração. Então, e é muito importante a gente recomendar que a cliente ela cuide do cabelo em casa, porque 50% do trabalho nosso do salão é a cliente mantendo em casa. Então, sempre orientar para um bom shampoo e sempre tá fazendo uma reconstrução ou até mesmo uma cauterização. Então a loira, ela tem que estar sempre tendo uma manutenção nesse cabelo. Oi, então estamos aqui já com o cabelo da Michelle pronto, né? Nós fizemos levemente um babyliss e essa aqui é a técnica de mecha soft blonde, que dá essa iluminação na parte frontal e ela não deixa marcação. Então o bacana é isso, né? Então você pode estar abrindo o cabelo e você pode perceber que não tem uma mancha e a gente não define aonde que a mecha começa e aonde ela termina. Ela fica o cabelo super em degradê. E essa técnica você tanto pode fazer para um cabelo já mais na cor pro bege, ou fazer essa cor já mais pro blonde mesmo, né? Com um foco de iluminação mais claro na parte das pontas e saindo levemente da raiz. Então é bacana para aquelas clientes que não gostam de vir muito para o salão. Então mesmo que ela fique lá 4, 5 meses sem fazer ou até mais, ela não vai ter nenhum problema com a raiz. Então isso aqui é super interessante. Gostaram?